Olá, queridos. Tudo bem com todos? Espero que sim. Dando continuidade às nossas aulas, hoje iremos analisar o Segundo Reinado, período em que Dom Pedro II foi o imperador do Brasil. Vamos lá? Vou compartilhar com vocês a minha tela de trabalho para a gente dar continuidade a esse estudo. Bom, o Segundo Reinado foi um período da história do Brasil em que o país, como eu tinha dito anteriormente, foi governado por Dom Pedro II. E ele é considerado um dos períodos mais longos, né, da história do Brasil, porque estendeu-se de 1840 e foi até 1889, quando a monarquia foi deposta e foi proclamado a República. Esse período ele é marcado por grandes transformações e acontecimentos no Brasil. O Segundo Reinado ele teve início em 1840 com o golpe da maioridade. Esse ato foi feito pelos liberais, pelos políticos liberais do período, que buscavam antecipar a independência de Dom Pedro, a maioridade de Dom Pedro II, para que ele pudesse assumir o trono. Estes políticos liberais, eles estavam preocupados em recuperar o seu poder político e também colocar fim aos diversos conflitos que aconteciam no país no período regencial, que foi o período que nós estudamos anteriormente. Nesse período aí, que a gente chama de Segundo Reinado, as disputas políticas continuarão e elas serão representadas pelo Partido Liberal e o Partido Conservador. Ambos os partidos tinham objetivos diferentes. Enquanto o Partido Liberal buscava ter autonomia das províncias, buscava uma maior liberdade das províncias e representatividade política, o Partido Conservador buscava centralização política e cargos ministeriais. Todavia, embora tivessem alguns pontos distintos, ambos os partidos tinham muitas coisas semelhantes, o que faz muitos pensarem à época que praticamente os dois partidos eles representavam os mesmos ideais, que é o ideal escravista, o ideal latifundiário ainda do período colonial. Nesse período também ele vai ser marcado pelo poder moderador de Dom Pedro II. Né? Dentro aí desses conflitos, o imperador vai representar o executivo e vai tentar moderar esses conflitos entre esses políticos e entre as casas de poder no Brasil. Naquela época, o Brasil funcionava como uma espécie de parlamentarismo às avessas, porque havia no Brasil uma monarquia parlamentarista, onde o imperador interferia nas questões políticas, geralmente para atender os seus interesses. Nesse período, a economia ela vai se destacar principalmente por conta do aumento da produção de café. No caso, a economia cafeeira ela vai se consolidar como o principal produto da economia brasileira naquele período. E as zonas produtoras de café no Brasil nesse período se concentravam no sudeste do país, principalmente ali no Vale do Paraíba, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, o Oeste Paulista e a zona da Mata Mineira. São as principais regiões de produção de café. É graças ao café, ao crescimento da produção e da exportação desse produto, que haverá no Brasil, por volta dos anos 40 e 60, um aumento do desenvolvimento industrial, ou seja, na verdade, um começo de desenvolvimento industrial. É nesse período, entre essas duas décadas, que o Brasil começa a crescer economicamente, principalmente pelas receitas advindas aí da produção de café. E as exportações no país vai aumentar tanto que isso vai ser refletido nos investimentos, por exemplo, nos transportes. E aí vamos ter a construção das estradas de ferro, que nesse período vão crescer bastante no país. Um dos responsáveis aí por pensar esse crescimento econômico e por patrocinar esse processo foi o Barão de Mauá.
ele é considerado um dos nomes mais representativos do processo industrial do país. Ele defendia que o Brasil deveria apostar na indústria, no investimento dentro desse setor industrial. E assim ele se colocava contra a velha política agrária, ou seja, aos velhos agricultores do período que achavam que o Brasil só tinha vocação para ser uma grande fazenda, né? Ser um produtor apenas de matérias-primas agrícolas. O período do Segundo Reinado ele também vai ser marcado por alguns acontecimentos, né? O primeiro deles que eu posso citar para vocês é a Revolução Praieira, acontecida entre 1848 e 1850. Ela foi causada pelas disputas políticas e pela crise econômica na província de Pernambuco. Houve também, nesse período, várias leis com o objetivo de abolir a escravidão ou diminuir a escravidão, que vai ter seu ápice ali na abolição da escravatura com a Lei Áurea de 1888. Além desses dois acontecimentos, teremos a Guerra do Paraguai, que foi uma guerra, um conflito entre o Brasil e o Paraguai, né, motivado pelas disputas pelo domínio do Rio da Prata, que era um importante rio ali do sul, né, entre o sul do Brasil e o Paraguai, e que era um rio que servia para a navegação e o escoamento da produção de café. Esse Rio da Prata, que ficava nessa região aqui do sul da América do Sul, ele vai ser disputado não só por Brasil e Paraguai, mas também por Argentina, Uruguai, que estão ali também nesse conflito apoiando o Brasil. E, no caso, o Brasil sairá vencedor do conflito. A monarquia em si, ela tem a sua finalização por volta de 1889, quando o imperador, já bastante desgastado, principalmente com as elites políticas do país, é destituído, né? Ele vai começar a ser visto negativamente, por exemplo, pela elite escravocrata por causa do fim da escravidão. Os padres e bispos da igreja, que era outra parte da elite, também vai ver ele, né, o imperador, com maus olhos, por conta dele ser maçom. E o exército vai estar insatisfeito com os baixos salários e com o final da Guerra do Paraguai, onde eles não se sentiram valorizados. Assim, em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, liderando tropas militares, destituiu o gabinete ministerial e, no decorrer deste dia, José do Patrocínio proclamou a República no Brasil. Tá certo, gente? Então, quem quiser saber mais sobre esse processo, é só verificar aí, tentar estudar as nossas referências e ir atrás das referências, tá bom? Que eu estou deixando com vocês. E é isso. Ótimo estudo para todos e até a próxima aula. Tchau!